Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Eu sou o pastor Daniel Batista. Este é o programa Hora da Verdade, que inicia agora o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718. Ou 7160-6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, amados, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade. E lembrando, esteja por dentro da nossa agenda de cultos, do nosso endereço virtual, amém? Esteja ali presente na nossa sede em São Paulo, ou então estabeleça a conexão virtual e assista a um dos nossos cultos pela internet, todas as quintas, todos os domingos. Vai ser uma satisfação muito grande poder tê-los em nosso meio, amém? Convite especial a você. Pastor Daniel Batista hoje dando sequência ao último programa com o tema Teopolítica e a Igreja Multilateral, falando ainda dos danos causados à cristandade e os efeitos de desastre por causa desta infâmia política dentro da igreja. E nós vamos dar continuação hoje a este tema. Fica por dentro, abre teu coração, Jesus quer falar com você. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade, dando sequência ao tema do último programa, que é a Teopolítica, a Igreja Multilateral. E os danos que isso tem causado à cristandade, a união entre a igreja e o Estado, a política e a fé. E o último programa eu fiz questão de citar aqui algumas perguntas que a Bíblia tem que responder. Não você, não eu, não eles, mas a Bíblia tem que falar. A igreja é uma coisa pública? Institucionalmente ela foi organizada por Cristo para fins empregatícios, sociais, filantrópicos, cultural ou artístico? O povo cristão, como estatística eleitoral, é certo?
O ministério pastoral deve estabelecer metas de discipulado para instituir bancada política no Congresso, a igreja estatal. A pergunta que todos deveriam fazer é: o Estado foi constituído por qual força? Suas leis, seus juízes, desenvolvidos para servirem a quem? Qual a semelhança entre o Supremo Deus e a história das forças políticas sanguinárias? Qual o nome do Senhor das guerras? De onde saem os canhões que fuzilam as massas humanas? O monopólio econômico? De onde vem o equívoco do direito? A estampa das bandeiras? As insígnias do sistema? Tem o nome de quem? A moeda, a mídia? Quando Deus governou o sistema? O Estado recebeu Cristo como presidente? As potências algum dia aceitaram ser governadas pela lei de Deus? Que relação de comunhão podemos aqui apontar entre fé e política? E nós vamos dar sequência a esta questão, porque a Bíblia tem que falar. No último programa falamos da história que a Bíblia relata, que a monarquia e o estadismo não foi instituído por Deus, mas oriundo de uma rebelião com Deus, ou seja, Israel fazendo opção pelo mundo e abandonando o juízo de Deus. E hoje nós vamos dar sequência aqui. Algumas recomendações doutrinárias, falando de doutrina, para complementar ainda mais essa palavra, para revelar a infâmia dessa teopolítica e da igreja multilateral, a igreja corretamente como o Estado quer. Doutrinariamente, recomendações para você que está ouvindo aqui, acerca das relações e da separação instituída. O que a Bíblia pensa desse corporativismo aí? Mateus 10, 34 a 40, Jesus ele fala entre o cristão e a família. A espada ou a paz tem que prevalecer? O cristianismo é a opinião pública. O que tem que prevalecer? A opinião pública ou a palavra de Deus? Segundo o meu Senhor e a palavra dele, amém, é a espada que tem que prevalecer. A doutrina, o caráter deste reino, não a opinião pública. Já começa a ter uma contradição aí, não acha? João 15, do 18 ao 20, Jesus ele fala que a relação entre ele e o mundo, ou o cristão e o sistema, é uma relação de ódio, porque eles o mataram os apóstolos, como também os profetas, a igreja toda foi perseguida, e essa daí que agora está querendo ser amada, outra contradição. Texto de João 7, versículo 7, é onde Jesus diz que não se possibilita estabelecer comunhão, relação, interação entre ele e o mundo, ou entre a igreja e o mundo, sistema, por o seguinte motivo: por uma questão de conceito de obras. Ele foi odiado porque revelou as obras más, e se a igreja seguir o caminho, não vai ser aceita publicamente, muito mais ainda dentro do Congresso e do Estado. A falácia começa aí. João 17, 14 a 23, Jesus também diz, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos, ele ora, pede a santificação deles pela palavra da verdade. E que mais? A separação do mundo, do sistema. Ou seja, a separação e corporativismo tem tudo a ver, né? Ele pede para separar do mundo e condena o corporativismo. E as igrejas querendo dizer que isso é plano de Deus, não? João 15, do verso 1 ao verso 7. Jesus instituindo o quê? Que a comunhão entre ele e a igreja, entre ele e o cristão, é prioridade. Não a do homem, ou diríamos, filosofia, não entra. A prioridade é a comunhão estabelecida a partir de Cristo e da sua palavra. Então são questões importantíssimas da doutrina, aonde Jesus enfaticamente deixa muito bem claro que política, filosofia, institucionalidade e a culturização, que são as pragas que estão aí dentro da igreja, por causa dessa maldita relação entre cristianismo e política, igreja e Estado, para Jesus isso não funciona. Isso é abominação. Começou lá atrás, se desenvolveu, historicamente, doutrinariamente foi identificado, e o povo do outro lado aí dizendo que isso é uma coisa normal e comum. Eu já chego lá. ênfases apologéticas a partir das orientações apostólicas que estão na tua Bíblia. Lá no texto de 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, Paulo diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
que diríamos, o cristão não se submete, não se sujeita a qualquer domínio que esteja desigual, contraditório ou infiel a Cristo. E ele continua: por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que diríamos, a fé não se associa, não se afilia, não se reúne, não estabelece relação com aquilo que é injusto. E que comunhão tem as trevas com a luz, ou vice-versa? Não há concórdia entre Cristo e Belial. A fé não cria vínculo de paz com a divergência, seja no âmbito religioso, sistemático, social, humano, é o que ele está querendo dizer aí. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não há concordância de ideias e opiniões entre o sagrado e o profano, é o que ele está querendo dizer. Porque vós sois o templo de Deus vivente, e como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Corporativismo aqui não pode. Relações extras, multilaterais, não pode. Se doutrinariamente, biblicamente, não se encaixa esse conceito de teologia sem doutrina, teologia cujo pano de fundo não é Cristo, essa teologia que tem política porque ela é relativista, existencialista, ou seja, é o homem no centro, é os interesses, é na verdade os idealismos. O que está acontecendo aí é promoção humana, não tem cristianismo, não tem Bíblia, é uma teologia cosmoficada, porque a vista dela não é cristã. Por que eu estou dizendo isso para você aqui? Texto de 1 Coríntios 10, 16 a 22, que também Paulo é enfático. Você está na mesa dos demônios ou na mesa do Senhor? Não pode se sentar nas duas ao mesmo tempo. Texto claramente que ele diz aqui: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Que ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes de que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que diríamos, sustentar uma identidade cristã num vínculo com o sistema e o contraditório, para a palavra de Deus não se fundamenta. E o que vocês estão vendo aí, na verdade, se trata, ok, de funcionários do Estado, de homens que estão infelizmente mal intencionados. A igreja está invadida, tomada desses bandidos, desses estelionatários da fé, amém? E eu quero fazer um apelo. Será que ninguém está me escutando do outro lado aí? Será que a palavra de Deus não está sendo mais importância para o povo cristão? Será que o povo se afastou das escrituras sagradas? Talvez você disse: mas pastor, se a Bíblia não pode ser motivação para esse tipo de concepção teológica, política, se a Bíblia não dá fundamento, quais as motivações desses pastores, dessas igrejas, para ficar colocando meta, para colocar 5 mil cabo eleitoral, entendeu? Na atual eleição aqui de presidente, prefeito, sei lá como for, que é o caso da Assembleia de Deus. A nossa meta é colocar 5 mil cabo eleitoral lá dentro. Quais as motivações? Eu disse aqui quais são. Biblicamente não é, Jesus não é, doutrinariamente também eles não têm fundamento. Então eles partem para o quê? Eles partem exatamente para enganar o povo, iludir o povo de que isso é um plano de Deus. Mas as motivações são concessão de mídia, fórum privilegiado, a festa das ONGs, as distribuições de verba pública por causa de apoio eleitoral, compra de voto, mensalão na igreja, prêmios e condecorações pelo serviço público que a ONU tem dado para um monte aí. Entendeu? Então eu falo aqui para vocês que estão me escutando o seguinte ponto: se a Bíblia não dá
resposta para as perguntas que eu te fiz. Porque estas perguntas não têm resposta. Diria o seguinte: a palavra de Deus não tem preocupação em respondê-las, porque é o óbvio. Por que eles estão insistindo nesse conceito de que teologia, Bíblia, palavra, igreja, missão, tem que ser feito dentro do Estado? Uma coisa importante aqui. Eu falei da Assembleia de Deus aqui, não falei? Eu disse para vocês, as motivações são todas estas, humanas e ideológicas. Bíblicas não, porque não se fundamenta. Mas aconteceu um fato interessante de um pastor muito conhecido aí na mídia, que gosta de uma teologia da prosperidade, que ele sentou na mesa com o PT há 8 anos atrás. E depois que o PT, amém, se esborrachou junto com o governo em um monte de denúncia, ele saiu do PT e foi para outro partido, entendeu? E esse caráter, diríamos assim, partidário, essa coisa de ficar mudando de sigla, de lado, de bancada, isso é próprio de política, mas não de cristão. Uma hora é do PT, uma hora é do PSDB, uma hora é do PMDB. Aconteceu até um fato interessante com esse mesmo indivíduo, que ele pega e faz uma marcha para Jesus no Rio de Janeiro e não tem vergonha de dizer para o povo que estava apoiando o PMDB e o atual prefeito do Rio de Janeiro e recebendo verba pública para fazer marcha para Jesus. Uma marcha que não tem identidade, uma marcha que não tem missão, que ela não tem proposta, que ela não tem Bíblia, ela não tem palavra. É toda baseada no simpatismo pelo cristianismo. Não tem mais vergonha de falar para o povo que recebeu. E se comprova que foram em torno de 2 milhões e pouco aí o que recebeu da prefeitura. Tudo isso debaixo do nariz do povo. E o povo dizendo que lindo, maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Mas a questão aqui é a seguinte: como é que fica então? Dá apoio para um partido, para um presidente que vem mais de 80 acusações de corrupção. E tudo isso aí, como é que fica? Qual a resposta que eles vão dar? Que o plano de Deus frustrou? Porque Deus está no Estado, Deus está no trono da República. Nós temos que orar pelos nossos governantes e os nossos líderes políticos, que é o que eles dizem, que é o que eles falam. Mas a Bíblia prova que Deus não está na monarquia, nem na República, nem no sistema. Está na igreja, está em Cristo, no Calvário. Como é que fica? Quando entra a corrupção, quando entra a vergonha, eles saem pela tangente como se isso nada tivesse acontecido. Uma pastora aí, que eu não posso citar nomes aqui, se lembra, né? Não posso. Mas uma pastora de sobrenome Milhomes, ela chegou e disse: Jesus colocou ele na República, Deus me deu uma revelação. Mas não revelou para a senhora, pastora, as coisas sujas que iam vir? E eu não estou julgando aqui política, não estou julgando partido, estou mencionando que esta relação não é boa, querido. Nem biblicamente, nem historicamente, nem doutrinariamente. O que vocês estão vendo aí é uma falácia, é uma festança de gente ganhando dinheiro, enriquecendo-se à custa da ignorância do povo e da igreja. Eu não estou no anonimato, eu não estou falando isso aqui de dentro de uma caverna. Eu tenho endereço, eu tenho cidadania, eu tenho pessoa, eu tenho SIC, eu tenho RG. Quem quiser me procurar pode vir. Mas você que está do outro lado aí, você tem medo de falar, você tem medo de se colocar contra o que está sendo tratado aqui. Por quê? Porque a tua igreja é uma, teu pastor é um. É um reduto aquilo lá, e você está fazendo parte disso tudo. E a Bíblia mandando você se apartar, se separar, criar caráter, identidade, se fundamentar na fé. Porque a tua obrigação para estabelecer comunhão com Cristo é essa: sujeição e submissão. Um exemplo claro: o prefeito aqui de São Paulo, com todo o direito, ele é político. Uma hora ele está na igreja evangélica, outra hora ele está na passeata gay. Então quer dizer, politicamente isso funciona. Para a igreja não. Então como é que fica uma coisa dessa? Ora por ele ali, e ele sai dali e vai estabelecer uma relação e uma sustentação com um segmento que não tem nada a ver. Como é que fica uma coisa dessa? Vocês não têm vergonha na cara de dizer que vocês são cristãos, de que a tua igreja é a igreja de Cristo? Jesus foi sacrificado, os apóstolos morreram, a igreja foi perseguida pelo mesmo sistema que os profetas também foram sacrificados. E vocês querem dar uma de popular, saindo na foto com o prefeito, com o governador, recebendo plaqueta, estátua na praça pública, como se isso fosse uma coisa boa. A Organização das Nações Unidas dando prêmio para pastor por ser
uma imagem pacificadora. Cadê Bíblia? Cadê doutrina? Cadê missão evangelística? Cadê o caráter? A igreja se corrompeu. E se corrompeu porque abriu as portas para o inferno. Abriu as portas para o diabo. E nós estamos aqui, deixando claro a vocês que vão ouvir esse programa, que se Deus me der graça, o próximo programa eu volto falando mais. Já, aliás, que até aqui já para mim já basta. Mas deixo claro a todos que vão escutar esse programa. Nós somos do tipo de que não se une. Somos do tipo que não mantém relação, nem comunhão, nem partido com nada daquilo que é contraditório. E não somos os perfeitos, os maiorais por isso. É obrigação de todo cristão manter identidade, vocação e missão. Submissão a Cristo, sujeitai-vos a Deus e resistis ao diabo. Essa é a questão. Temos que saber que lado que nós estamos. E se estamos em cima do muro, vamos descer. As eleições estão chegando aí. Tem 5 mil ali, discípulos da Assembleia de Deus, indo para o Estado, fazer não sei o quê. E eu sei, ganhar concessão, mídia, televisão e mais tantas e tantas por causa do apoio eleitoral. Eles vão ficar ricos, e você? Nem rico vai ficar. Vai ficar que nem um bobo alegre ali em cima, lá, batendo pau pro partido dele. Tomam Santa Ceia. Meu Deus do céu, eles tomam Santa Ceia. Marta Suplicy mesmo não tomou Santa Ceia dentro da Igreja Renascer em Cristo. Eu tenho a matéria até hoje. E quem vai negar? Toma aí. Toma, dona Marta, o cálice e o pão de Jesus. Que lindo. Bestas do inferno. É isso que eu tenho a dizer para todos aqueles que têm a concepção teopolítica e a concepção de que a igreja multilateral é a igreja politicamente correta, é a igreja do Estado, os funcionários do Estado. Nós não, servimos a Cristo e a palavra está acima de todos. Nem história, nem doutrina aceita essa porcaria. Abre o teu olho, crente. Daqui a pouco o pastor Daniel, eu volto em nome de Jesus. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar.
Bem, meus amados, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade. Amém? Não esqueça, próximo programa eu volto falando mais ainda sobre essa questão, porque nós vamos ser uma pedrinha no sapato disso aí. Amém? Nós vamos para a oração, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Momento de oração. Senhor Jesus, no poder do teu sangue eu te peço a misericórdia, a tua graça por tudo aquilo que foi falado, Senhor. Tu disseste, Senhor, aos teus seguidores que o Senhor foi odiado pelo mundo e que todos aqueles que são teus serão também. Jesus, no poder do teu sangue, que tudo aquilo que foi pregado aqui, que tudo que foi denunciado seja arrancado do nosso meio, seja purificado, Senhor, pelas tuas mãos, que seja repreendido, Jesus, esse conceito político, relacional, esse conceito covarde, Senhor, que está de costas, meu Senhor, para o teu calvário, ignorando a tua palavra, sujando o teu nome, ferindo a tua igreja. Jesus, eu te peço por todos aqueles que vão ouvir este programa, que eles abandonem essas igrejas, que eles, Senhor Jesus, tomem um posicionamento espiritual, que eles estejam, Senhor, atentos aos acontecimentos, ao que está surgindo aí na frente, que é a nova ordem mundial. Jesus, tem misericórdia, nos guarda no teu sangue, nos prepara para a tua volta, Jesus. Santifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando por aqui. A gente volta assim, desse jeito, goste você ou não, até porque a opinião pública para nós não significa nada. O que interessa é falar o que Jesus mandou, ok? Coração aberto, guardando aquilo que foi pregado aqui, e vamos ver o que você vai ser a partir de hoje. Vai continuar no meio deles? Deus abençoe, um beijo no vosso coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.